Alô, Flor! Hoje nós vamos viajar lá para Dinamarca, um dos países que sempre briga pelo ranking de país mais feliz do mundo. É claro, né? Não vamos ignorar o fato da Dinamarca ser um país de primeiro mundo, com educação, com condições e qualidade de vida para os seus habitantes. Porém, o que eu vou falar hoje não é sobre isso. É sobre um dos segredos dinamarqueses para a felicidade. Apesar de uma cultura distante, né, do Brasil ou de Portugal, aqui onde eu moro, é algo simples que todos nós podemos fazer, pensar e colocar na nossa rotina, na nossa vida. E alguns elementos que algumas pesquisas indicam que influenciam sim a nossa felicidade e o nosso bem-estar. Então a gente pode aprender com os dinamarqueses e trazer para nossa vida, não é mesmo? Se você é novo por aqui e quer saber mais sobre felicidade e bem-estar, se inscreva no canal, liga a sinetinha, não perca nenhum vídeo novo. E se você gosta desses assuntos, também curte o vídeo, você me ajuda a crescer e a trabalhar cada vez mais com esse assunto aqui no canal. Pois o que eu quero falar com vocês hoje é sobre o Hygge. Já ouviu falar? Eu não sei se assim se pronuncia, tá bem? Eu não conhecia nenhum dinamarquês para eu poder perguntar exatamente como é que se falava e quem teve que me ajudar foi o Google. Obrigada, Google. Essa ideia parece que é bem, assim, desenvolvida na Dinamarca. Eles usam o conceito de Hygge na vida deles, eles falam sobre isso, eles conversam sobre isso e eles usam assim, isso é tão Hygge. Eles têm algumas palavras que eu não vou saber exatamente dizer quais são, que se juntam ali para dizer, sei lá, um café, por exemplo, que é Hygge, ou uma roupa que é Hygge, ou sei lá, uma boa companhia ou algo assim. Portanto, algo que eles consideram ali não só um segredo, mas algo que faz parte da cultura do dinamarquês. Então, vamos entender agora o que isso significa e como a gente pode colocar na nossa vida e o Hygge. Agora me conta, já tinha ouvido falar? Por quê? Porque não há exatamente uma tradução para o português dessa palavra. Eu até fui colocar no Google Tradutor para ver como que eles traduzem e eles colocaram como diversão, mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, existe obviamente um elemento de diversão, mas eu traduziria mais como um aconchego. Só que não um aconchego exatamente físico só, sabe? Daquele espaço que a gente usa muito para o espaço, né? Que casa aconchegante. Eu diria que é um aconchego emocional, pessoas aconchegantes, comida aconchegante, ambiente aconchegante, sabe? É o sentir-se aconchegado com aquele espaço, aqueles elementos, aquele momento que está se vivendo ali. Então, por exemplo, imagina que tá chovendo lá fora, um dia um pouquinho frio e você tá com aquela meinha de ficar em casa bem fofinha e confortável, também com uma roupa sua de ficar em casa gostosa, confortável de vestir. Você vai lá e faz uma pipoca bem quentinha, um café, chá, chocolate quente, sei lá, alguma coisa assim para acompanhar. Você chama pessoas que você ama, sua família ou amigos bem próximos e vocês se jogam naquele sofá que parece que te abraça com umas almofadas ao seu redor, coloca aquela mantinha bem gostosa e assiste, sei lá, um bom filme. Tudo isso, por exemplo, é muito Hygge, sabe? Esse conforto, esse aconchego desse momento. De acordo com Mike Viken, eu não sei exatamente como pronuncia o nome dele, mas que escreveu um livro sobre Hygge. Eu já falei de outro livro dele aqui, porque ele tem, né, um centro de pesquisa sobre felicidade lá na Dinamarca e ele fala sobre esse conceito, tá? Eu vou deixar um link se vocês quiserem procurar pelos livros dele, mas pelo que eu vi, no Brasil só tem em inglês e os em português são importados de Portugal, então acabam sendo um pouquinho caros, mas deixo ali de qualquer forma para vocês darem uma olhada. De acordo com ele, a Dinamarca é um país que não tem lá um clima muito bacana. É muito frio, é muito escuro boa parte do ano, os dias de sol de verão são poucos. Também é um país que é caro sair, é caro gastar. Então, o dinamarquês tem esse hábito do Hygge dentro de casa, desse aconchego do receber, do estar, do vivenciar o espaço. E é por isso que me chama a atenção esse assunto, porque como designer de interiores, eu comecei a ver muito falando sobre a decoração. E ele diz que o Hygge pro dinamarquês é meio associado à casa, apesar de não ser só, pode ser um café ou um outro espaço que você está com essas companhias aconchegantes, comendo uma comidinha aconchegante, porém eles acabam por receber mesmo e por ficar mesmo em casa na companhia das pessoas, por ter esse hábito de estar em casa e fazer em casa. Então,
É por isso que muitas vezes quando você fala do Hygge, tá associado à decoração ou está associado a elementos da casa. E eu já vou falar um pouquinho de alguns elementos pra gente pensar. E o que eu adoro nisso tudo é que tem completamente a ver com o meu método de decoração, que fala de neuroarquitetura e biofilia, ou seja, que falam de elementos que trazem pra gente maior bem-estar e felicidade. Então, casou muito bem esse assunto com o que eu já pregava, falava e trazia para vocês e para os meus métodos e minhas decorações em casa. Um dos elementos assim importantes de pensar no aconchego é que a gente não estará aconchegado se a gente não estiver em segurança. Tem muito desse elemento também. Por exemplo, naquele cenário que eu desenhei para vocês, de vocês assistindo um filminho e etc, não seria exatamente aquele momento de assistir um filme de terror aterrorizante, sabe? É aquele momento que você senta e vê algo leve. Eu acho que essa segurança traz essa leveza para esse momento Hygge. Você trabalhar com as duas coisas em conjunto, eu acho que isso é muito bom. Depois de um dia pesado, ou de rotinas estressantes, ou tanta ansiedade que a gente pode viver, a gente ter esses momentos de leveza e de equilíbrio. E ele até comenta nos 10 mandamentos do Hygge, num outro livro dele que fala sobre o assunto, que, por exemplo, não é lugar de se conversar sobre os seus ganhos, ou querer se sobrepor, dizer quem é melhor que quem, ou de disputas. É realmente um lugar de leveza, de papos leves, sabe? Aquele momento de comida que trazem memórias, ou trazem essa sensação de aconchego para nós. Então, isso eu achei muito legal. Um elemento bacana que não pode faltar no Hygge são velas. Eu não sabia, mas aparentemente os dinamarqueses são os maiores consumidores de vela na Europa, quiçá no mundo todo. Não são velinhas cheirosinhas e gostosinhas, são velas mesmo para iluminar, com o objetivo de trazer aquela iluminação aconchegante. Eu falo sempre para vocês do poder de uma boa iluminação no espaço. Quando eu digo boa iluminação, é pensar na iluminação dessa forma mais natural, que traz pra gente o bem-estar. E no Hygge isso é essencial. Então, as velas, elas têm esse sentido do aconchego. E não só a vela pela luz, mas pelo fogo também. Pensa lá nos nossos primórdios, né? Que eram nômades e andavam por aí. Depois, obviamente, que já se conheceu o fogo, ali se descobriu o fogo. O fogo, ele representava a segurança, que você sabia que os animais perigosos não iam se aproximar e etc. De você ia ter uma visão maior, você ia perceber o que estava acontecendo à sua volta, o que antes não era possível. A gente também pode pensar no fogo como alimento e também como a vida social. Era o lugar onde se sentavam, né, à volta, para contar as histórias, para criar as histórias, contar aquilo que aconteceu no dia. Então o fogo, ele é um elemento muito importante para o ser humano e ele traz essa sensação de aconchego, né, para nós. Então seja por velas ou seja até por uma lareira bem quentinha, afinal na Dinamarca faz frio, isso se traduz muito num espaço Hygge. Outra coisa que eu acho que se liga completamente com aconchego quando a gente fala é aquela coisa da almofada, da mantinha, né? Pega lá um sofá fofinho, gostoso, mas não põe nada nele. Parece que ele pede alguma coisa extra. E aí você adiciona aquelas almofadinhas, você adiciona aquela mantinha e você tem vontade de sentar ali. Isso é tão poderoso que às vezes a gente encontra lugares que formam esses lounges e eles colocam essas almofadas no chão e a gente realmente tem aquela vontade, né? De sentar e se acomodar ali à toa, sem compromisso. Isso é muito gostoso, é um elemento que a gente pode trabalhar muito bem. Outra coisa importante para ser Hygge é o material mais natural. Para os dinamarqueses, os produtos orgânicos são muito importantes, não somente na alimentação, mas também no ambiente. Então, madeira natural, plantas, né, fibras naturais, isso tudo você vai encontrar muito numa, por exemplo, casa ou um espaço Hygge, um espaço aconchegante. Se você gosta de decoração, você provavelmente já viu isso também muito nos espaços que são considerados escandinavos, na decoração escandinava, né? A madeira, as paredes muito claras. Isso tem muito a ver com a iluminação, com trazer a iluminação para dentro do espaço e aproveitar o máximo dessa iluminação natural. As cores normalmente também, né, dos móveis, elas são mais claras e etc. E aí se brinca um pouco com esses têxteis, com esses tapetes, etc. para você ter esses elementos de aconchego. E a decoração Hygge tem muito a ver com isso. Outra coisa que não pode faltar, né, numa casa, num ambiente, num espaço Hygge é a
comida, como eu falei. Não entra muito ali aquela ideia só do saudável, apesar de eu ter falado do orgânico, né? Mas do saudável no sentido que a gente tem visto tanto hoje em dia, né? Daquela alimentação que não pode sair da linha, é sempre assim, não come-se açúcar, não faz isso. Eu não tô negando que isso é importante, mas estou dizendo que num espaço Hugh, a gente pensa muito também no calor da comida, naquele sentimento de amor que a comida pode trazer pra gente. Eu, como brasileira vivendo em Portugal, vivo muito isso, né? Se eu convido amigos meus brasileiros e faço uma comidinha brasileira, todo mundo tá ali, acaba tendo esse sentimento de aconchego, né? De boas memórias, de abraço daquele espaço. Eu falei que não tem uma tradução, né, pra palavra Hugh, mas eu me lembrei agora de uma coisa engraçada. A minha cunhada, ela diz que quando chove, vem aquele cheirinho de terra molhada, ela fala que aquele cheiro é um cheiro de abraço. É um pouco uma tentativa de explicar o Hugh, né? Aquela sensação de aconchego, de abraço, de bem-estar, de calma, de leveza, né, que pode trazer aquela chuvinha gostosa lá fora. E aí, claro, né, que para tudo isso a gente também pode pensar nas boas companhias. Não é só chamar pessoas que a gente gosta muito, mas pessoas que trazem essa leveza, essa sensação pra gente pra dentro desse espaço, né? Aliás, o Hugh é bem íntimo, então não precisa pensar em trazer muita gente não, mas trazer aqueles poucos amigos bons que você sabe que vão trazer essa leveza pra sua vida, esse aconchego. Aí a situação fica perfeita. Não significa, gente, que Hugh não possa ser feito sozinho. Você pode sim criar momentos Hugh, elementos Hugh para você, para sua família, né? Não tem problema algum. É aí que eu acho que está a ideia do segredo da felicidade. Não é só no Hugh em si, mas é em criar propositadamente momentos como esse na nossa vida. É se conscientizar que a gente precisa dessa leveza, a gente precisa não falar de trabalho, não falar de problema, a gente precisa ter aquele momento com pessoas que a gente ama ou com a gente mesmo, em que a gente traz todo esse aconchego, todo esse carinho, todo esse amor para a nossa vida. É muito engraçado que as pesquisas do Make, no livro dele, indicam que os dinamarqueses, eles sentem maior essa presença do Hugh durante o outono e depois do inverno. É uma época do ano que, principalmente para os europeus, realmente tem um aumento, por exemplo, de ansiedade, de depressão. Inclusive se fala nisso, na depressão sazonal, a depressão que é causada pelo clima, pelo ambiente, por estar mais frio, por estar mais escuro, por normalmente a chuva, a neve, seja o que acontece do lado de fora, impedir você de sair, de ter contato com outras pessoas. Tem vários elementos ali que podem te causar essas sensações. Então, o que eu gosto dessa ideia do Hugh é que ele, de certa forma, tenta equilibrar isso que não se tem controle. É o você olhar para aquilo que não se tem controle e falar como é que eu posso trazer para dentro da minha casa, ou dentro do meu espaço, ou dentro da minha vida, elementos que possam equilibrar isso. E eu acho que esse é o maior segredo, não é o Hugh em si, é essa tentativa de equilibrar, essa tentativa de controlar aquilo que a gente pode controlar. O clima não, mas eu posso controlar quem entra na minha casa, o que nós vamos comer, o que nós vamos conversar, aquilo, né, como está aquele espaço, aquela iluminação. Tudo isso cria também intimidade, né? Muito bacana. Eu tenho estudado cada vez mais o Hugh, eu adorei, porque bate muito com elementos que eu já falo e que eu gosto tanto e eu trago aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E agora, descreva para mim aqui nas mensagens o que para você seria muito Hugh. Yeah.